Então, pessoal, vamos iniciar aí a nossa aula sobre a nova legislação de rotulagem, a RDC 429, de outubro de 2020, e a IN 75, que acompanha essa RDC, também de outubro de 2020. Então, uma pequena apresentação aí para quem ainda não me conhece, para as pessoas que ainda não acompanham a nossa página e que também agora, né, faz parte do nosso canal aqui no YouTube. Eu sou mineira, sou natural de Diamantina, mas hoje eu moro aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu atuo no mercado desde 2015, sou engenheira de alimentos por formação, me formei na Universidade Federal de Viçosa, no campus na cidade em Florestal. Hoje eu estou concluindo uma pós-graduação em gestão da qualidade, higiene e tecnologia de produtos de origem animal. Hoje também faço um curso sobre gestão de processos de P&D, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Atuei no mercado, né, no segmento de carnes e derivados por um bom tempo. Na verdade, parte da minha experiência ela vem aí desse segmento. E hoje eu atuo na área de panificação, especificamente no setor de pesquisa e desenvolvimento. E a nossa página? Qual é a missão da nossa página? Então, a missão da página, de fato, é levar conhecimento e capacitar os profissionais da área de alimentos. Eu, como profissional, eu vejo uma grande deficiência de conteúdos que engajam, que encorajam, que capacitem profissionais dessa área de alimentos. Tem algumas empresas, algumas escolas, só que eu acho que ainda é pouco. Acho que nós, como profissionais, precisamos de mais, sabe? Então, eu quero entregar um pouco disso para os seguidores da página, para os profissionais, para os futuros profissionais. E eu tenho como, assim, lema da minha vida mesmo, que quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que compartilhar com as pessoas. Nós que temos privilégios, eu falo que é um privilégio mesmo, em estudar, em concluir uma graduação, eu penso que a gente tem basicamente meio que uma dívida, sabe, com a sociedade. Então, eu sinto essa necessidade de compartilhar e de passar esses conhecimentos para outras pessoas. Eu sinto que eu preciso ajudar. Então, essa página ela veio basicamente para isso. Então, vamos parar de enrolação e vamos para o que nos interessa realmente. Então, tabela nutricional, porção e medida caseira. Esses serão os 3 temas que a gente vai começar a tratar aqui agora. Então, várias mudanças irão acontecer, na verdade, né, com a entrada em vigor dessa nova RDC 429 de rotulagem. Então, o que essa nova RDC e essa nova IN vai trazer para a gente? Primeiro, elas são aplicadas apenas aos alimentos que são embalados na ausência do consumidor, mas ela exclui dessa RDC a água natural, a água mineral natural, a água natural, a água adicionada de sais, água do mar dessalinizada e também as águas envasadas. Então, se você trabalha em uma área, né, que trabalha com água e tem dúvida se o produto que você trabalha ele vai estar englobado dentro da RDC 429 ou não, primeiro você precisa consultar as RDCs que regulamentam essas águas para ver se o seu produto encaixa dentro dessas RDCs, dessa água mineral. Caso contrário, você pode também, caso ela não se enquadre, aí ela vai estar dentro dessa nova RDC 429, ok? Então, pessoal, elas entram em vigor dia 8 de outubro de 2022, ou seja, a partir desse período, a partir do dia 9, todos os produtos no mercado, eles já precisam atender a essa norma. Ou melhor, né, todos os produtos que forem lançados no mercado, né, com data de fabricação 9/10/2022, esses produtos precisam estar dentro dessa nova regulamentação da RDC 429 e a IN 75. Então, produtos que tiverem data de fabricação 9/10/2022, eles já precisam contemplar as novas regras de rotulagem, tá? Mas a gente tem algumas observações que são super importantes, a gente precisa saber. Primeiro, os alimentos que já estiverem no mercado, por exemplo, se o meu alimento, né, eu comercializei uma linguiça de churrasco e ela tem data de produção de julho de 2022. Esses produtos que antecedem essa data de entrada em vigor da legislação, eles terão até 12 meses para permanecer no mercado com as regras antigas de rotulagem. Então, se o meu produto, eu fabriquei ele dia 1º de outubro de 2022, ele foi para o mercado dia 2 de outubro de 2022, então ele tem aí mais 12 meses para continuar no mercado. Mas a gente também tem outras exceções.
tá? Produtos que são destinados para fins industriais, por exemplo, aquele condimento que eu compro, aquele tempero que eu compro, aquele conservante que eu compro, aquele aditivo que eu compro, esses produtos, eles não terão esse prazo de 12 meses. Eles já terão que atender a nova RDC a partir do dia 9. Né? É muito importante a gente ficar atento a isso, porque os nossos fornecedores precisam entregar para a gente produtos já dentro das novas regras de rotulagem a partir do dia 9 de outubro de 2022. E aqueles produtos que são fabricados por agricultor familiar, produtor rural, empreendimentos econômicos solidários, MEI, que são os microempreendedores individuais, agroindústria de pequenos portos e produtos artesanais, eles já terão um prazo de 24 meses para estarem no mercado. Então, por exemplo, se eu sou consultora, trabalho com um pequeno produtor, ele fabrica mel, por exemplo, né? E esse produtor, ele está com um produto, a gente lança um produto dele no mercado em agosto de 2022. Então, esse produto que já está no mercado, ele pode permanecer por mais 24 meses, a partir da data de entrada em vigor da legislação, contemplando as antigas regras de rotulagem. Mas é muito importante a gente ficar atento. Eu não posso produzir um produto dia 9 do 10, dia 10 do 10 de 2022, com as regras antigas de rotulagem. Essas regras, esse prazo de 24 meses, ele só vale para aqueles produtos que já estiverem no mercado após a entrada em vigor da nossa nova RDC, que é em outubro de 2022. Beleza? Então, tem uma coisa muito importante aqui para lembrar para vocês, inclusive eu até fiz um post lá no Instagram, coloquei uma errata lá. Quando a Anvisa lançou perguntas e respostas, ela deixou bem claro sobre a produção dos rótulos a partir das novas regras de rotulagem. Então, o que esse perguntas e respostas diz hoje para a gente é o seguinte: somente após essa data, ou seja, 9 de 10 de 2022, os novos requisitos de rotulagem poderão ser aplicados nos rótulos de alimento. Ou seja, eu não posso, antes dessa data, lançar rótulo no mercado contemplando as novas regras de rotulagem. E, pessoal, eu acredito que essa informação da Anvisa, ela veio basicamente porque no último parágrafo da nova RDC 429, ela tem um parágrafo único que diz o seguinte: a revisão dessa resolução poderá ser motivada antes da entrada em vigor em função de resultados de negociação de harmonização da rotulagem nutricional no Mercosul. Para quem não sabe, o Brasil, né, para quem todo mundo sabe, o Brasil faz parte do Mercosul, mas a legislação que rege o Mercosul ela é bem parecida com a brasileira. Então, o que impacta nas nossas legislações aqui, impactam também na legislação de negociações entre os países que estão dentro do Mercosul. Então, com certeza, se tiver alguma coisa que impacte diretamente nessa negociação entre os países do Mercosul, essa nova RDC ela poderá ser revisada. Então, eu acredito que é por conta disso que só pode mesmo praticar essas novas regras de rotulagem a partir do dia 9 de 10 de 2022. Opa! Então, pessoal, essa aqui ela é a nossa carinha da nova RDC, da nova tabela nutricional. Então, a gente pode ver aí que ela deu uma mudada, né? Uma carinha nova, está bem repaginada. A gente pode observar aqui no campo superior que ela tem porções que antes não contemplavam, né? Olha, ela contempla aqui, ó, porções por embalagem. Isso não é presente na nossa RDC atual. Ela contempla agora 2 colunas, uma coluna para 100 gramas de produto, uma coluna para porção de produto. Foram adicionados aí açúcares totais e açúcares adicionados como declaração obrigatória para a tabela nutricional. Além disso, não tem mais aquelas informações que a gente falava, 2.000 calorias com valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias e para. Não tem isso mais. Hoje, os percentuais de valores diários, que é esse aqui, ó, do VD, né, dos valores diários, eles são calculados em cima do tamanho da minha porção. E outra coisa que mudou também foi a forma de declarar essa porção, é a forma de declarar a minha medida caseira.
na atual RDC, nós precisamos atender a uma tabela de porcentagem para a gente declarar as medidas caseiras de forma adequada. Hoje não. Melhor, hoje, quer dizer hoje, né? A partir da entrada em vigor dessa nova RDC, a medida caseira ela pode ser declarada de uma forma mais simples e seja de melhor entendimento para o consumidor. Então, várias coisas foram alteradas e isso vai gerar, assim, uma movimentação muito grande dentro da indústria. Vamos continuar aqui. Então, pessoal, para declarar qualquer outro nutriente essencial que tem como objetivo uma alegação nutricional, por exemplo, meu produto é rico em vitamina B12, ele é em baixo teor de sal, melhor, ele tem vitamina C, vitamina D, qualquer outro, este nutriente essencial, ele precisa corresponder pelo menos a 5% do meu valor diário recomendado. E é muito importante lembrar também que essa nova RDC, ela atualizou os valores diários de referência. Então, alguns valores que a gente tinha, por exemplo, proteína, antigamente, hoje, né, utilizado com 75 gramas como valor diário recomendado. Na nova RDC, esse valor caiu para 50. Então, vários valores diários de referência foram alterados, ok? Para alimentos que são adicionados de substâncias bioativas, elas já devem ser declaradas na tabela. Então, por exemplo, eu trabalho com suplemento de alimentos, eu trabalho com alimentos para alimentação infantil, ou qualquer outra coisa que seja disso, eu preciso declarar mesmo na minha tabela nutricional, independente se ela corresponde a 5% ou não do meu valor diário de referência, ok? Ainda é permitido incluir na tabela nutricional as vitaminas e minerais que forem de origem natural do meu produto. Então, por exemplo, eu trabalho com polpa de fruta e polpa de fruta de goiaba. E na minha polpa de fruta de goiaba eu tenho rica em vitamina C. Né? O meu valor corresponde a 5%, é maior que 5% do meu valor diário de referência. Então, mesmo sendo uma substância natural ali do meu produto, eu posso contemplar na minha tabela nutricional, beleza? E também os produtos que forem destinados a processamento industrial ou serviços de alimentação, eles pode-se declarar qualquer quantidade de vitamina e mineral, o que faz muito sentido. Pensa só, né? Nós contratamos um fornecedor para fornecer para a gente um condimento preparado para hambúrguer, por exemplo. Né? Então, é importante que esses fornecedores nos forneçam todas as informações abertas, né, para que a gente consiga, com base naqueles dados, elaborar a nossa tabela nutricional. Porque, por exemplo, pode ser que nesse condimento eu tenha uma quantidade pequena de vitamina C, mas eu também tenho um outro ingrediente que também tem vitamina C. Na hora que eu juntar isso tudo, a quantidade de vitamina C ela vai ser maior que 5% do valor diário recomendado. Então, tudo isso impacta diretamente na nossa montagem da tabela nutricional. Né? A declaração agora de porções e medidas caseiras na nossa tabela. Isso também sofrerá alterações. Então, o que a gente tem? Na IN 75, especificamente no anexo 5, há o tamanho das porções por grupo de alimento. Então, se eu trabalho com carne, se eu trabalho com pães panificados, trabalho com aves, tem tudo lá os grupos separadinhos. Então, eu vou pegar um exemplo clássico aqui, foi inclusive o exemplo da aula que a gente fez sobre tabela nutricional. Ai, gente, na hora que eu falo muito rápido, eu mesmo gaguejo. Então, a tabela nutricional, que a gente fez a aula sobre, referente ao nosso produto virtual do zero. Então, a gente tratou isso de uma linguiça frescal, recheada com queijo, né? Uma linguiça mista. Então, pegando isso de base, o nosso produto era uma linguiça mista, a embalagem dela com 500 gramas. Dentro da embalagem haviam 5 gomos com 100 gramas cada. Então, com base nisso, eu peguei esse recorte aqui da própria IN 75, no anexo 5, onde ele fala que o grupo 5 ele é carnes e ovos, e ele me dá aqui, ó, linguiça, salsicha, deixa eu pegar uma setinha aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Linguiça, salsicha de todos os tipos,
o tamanho da minha porção, tá aqui, ó, tá vendo? O tamanho da porção, ele será 50 gramas. E a medida caseira, que eu vou declarar sugerida, que eles sugerem isso para a gente, para facilitar as nossas declarações, vai ser unidades ou frações. Aqui eu não coloquei frações porque estava numa segunda página e ia ficar muito difícil de printar. Então, para esse nosso produto, a nossa porção é 50 gramas e eu posso declarar a minha medida caseira como unidades ou como frações. Então, é isso que a gente vai fazer agora para exemplificar e para ficar bem fácil e claro para vocês. Só apagar isso aqui para não ficar feio. Então, continuando aqui, ou seja, a nossa porção será de 50 gramas e como cada gomo de linguiça meu tem 100 gramas, ou seja, cada, né, a minha porção de 50 gramas, que é a declaração obrigatória, ela vai corresponder a meio gomo. Então, eu posso declarar dessa forma na minha nova rotulagem. Seguindo aqui mais uma vez, né? Então, 50 gramas é o tamanho da minha porção, que é o tamanho definido pelo anexo 5 da IN 75, e meio gomo é a minha medida caseira, porque ele fala que eu posso declarar como unidade ou como frações, certinho? Deixa eu apagar esses quadradinhos aqui para não aparecer no outro vídeo, na outra tela. Então, pessoal, além disso, nós precisamos declarar a quantidade de porções que tem dentro da minha embalagem. Então, se a minha porção é 50 gramas, a minha embalagem tem 500 gramas, então, o meu número de porção será 10 porções por embalagem. Então, dessa forma que eu vou declarar aqui direitinho, ó, porções por embalagem, 2 pontos, 10 porções. Então, tudo isso, essa porção e as porções por embalagens estarão dentro da minha nova tabela nutricional, de acordo com a nova RDC 429 e IN 75 de outubro de 2020. Certinho? Vamos pular para frente. Então, pessoal, existem vários modelos de tabela, como também já existe nessa legislação que a gente usa hoje. O modelo mais usual, mais comum de ser usado aí é o modelo vertical, né? Esse modelo aqui, onde ele vai falar informação nutricional. Hoje a gente tem todos os parâmetros de linha. Então, essa nova RDC, ela me fala o tamanho da linha, altura, comprimento, tipo de letra que eu vou usar. Então, eu preciso declarar porções por embalagem, preciso declarar a porção, foi incluso açúcares totais, açúcares adicionados, coluna para 100 gramas, coluna para o tamanho da minha porção, e foi retirado aqueles dizeres lá que a gente já viu sobre isso aqui também. Então, aqui, né, os valores diários são calculados com base no tamanho da porção, os percentuais de valores diários foram mudados. Então, como declaração obrigatória, inclui todos os açúcares totais e adicionados, né? Muita atenção para as regras de arredondamento na IN 75, no anexo 3, ele tem especificado quais são as formas de arredondamento que eu tenho, por exemplo, minha porção deu 1,2, então eu vou arredondar para 1, por exemplo, né? Então, tipo assim, as minhas gramas é 10,2, eu posso arredondar para 10. Então, tem várias regras de arredondamento dentro desse anexo 3 na IN 75, tá? Aqueles nutrientes, por exemplo, que não possuem o valor diário recomendado, o campo de preenchimento deve ficar em branco e não mais com aqueles 2 asteriscos igual a gente faz hoje, né? Por exemplo, a gordura trans hoje, ela não tem valor diário recomendado. Então, a gente coloca 2 asteriscos e descreve valor diário não estabelecido, correto? E para a nova RDC a gente não tem isso mais, a gente vai deixar o espaço em branco. Ok? E deixando bem claro aqui, para a gente não esquecer, os valores diários de referência, eles foram alterados. Então, é importante ficar atento aí e estudar bem essa legislação, porque eu acredito que a partir de agora haverá uma grande movimentação na indústria para reformulação de produtos
para adequação de produtos, porque a gente vai ver mais para frente, né? Vai entrar em vigor agora aquelas lupas, aquela rotulagem frontal nutricional, e que eu sei que isso vai impactar diretamente na escolha de compra do consumidor, né? Porque essa rotulagem frontal, ela vai indicar quando um produto tiver excesso de algum ingrediente, né? Tiver excesso de sódio, excesso de açúcar adicionado, excesso de gorduras. Então, é muito importante. Isso vai gerar uma movimentação muito grande dentro da indústria. Então, pessoal, vamos lá. Então, esse aqui, ó, é o anexo 2, que ele fala das novas, os novos valores diários recomendados. Então, a gente pode perceber aqui, ó, para vocês, que proteína, a partir de 2022, o valor diário recomendado é 50 gramas, né? Outros que foram alterados aí, gorduras saturadas, né, gorduras totais foram alterados. A gordura trans, ela tem valor diário recomendado, que não tem hoje. Então, algumas coisas foram alteradas, é muito importante ficar atento a isso. E só para reforçar, gente, lembrando que essa RDC ela ainda pode sofrer alteração, né? Ficou bem claro lá naquele último parágrafo que a gente viu lá, que para fins de negociação com o Mercosul, né, essa RDC ela pode sofrer alteração antes da sua entrada em vigor. Então tem que ficar muito atento aí com as publicações da Anvisa, certo? Então vamos lá. Então, tabela nutricional. Se atente por aqui, vem cá. A declaração da tabela nutricional para aqueles produtos que requerem o preparo e a adição de outros ingredientes, por exemplo, eu trabalho numa indústria de pré-mistura para bolo, né? É uma pré-mistura, mas o meu cliente final ele tem que chegar na casa dele e acrescentar ovo e leite, por exemplo. Mas hoje a minha tabela, a partir, né, da entrada em vigor dessa RDC 429, a minha tabela nutricional ela já precisa contemplar esses ingredientes que o meu cliente final precisa adicionar em casa. Ou seja, né, eu preciso incorporar, eu preciso gerar minha tabela nutricional com o meu produto pronto, com o bolo pronto, entendeu? Então, é muito importante essa informação. Né? Isso é um pouco chocante, porque você vai ter que prever ali, né, o que você vai ter que sugerir, né, por meio do seu modo de preparo, você vai ter que já gerar a tabela nutricional contemplando a adição extras de ingrediente que você sugere para o seu cliente. Tá? Então, além disso, a tabela tem que vir acompanhada dessa expressão no alimento pronto para o consumo. Então, a tabela vai estar lá, asteriscos no alimento pronto para o consumo. Certinho? Agora vamos para a parte de declaração de porção por embalagem, né? Os alimentos que têm embalagens individuais, eles podem definir a sua porção como a quantidade total daquele produto que está dentro da embalagem. Então, por exemplo, eu vendo, sei lá, um hot pocket, vamos pensar no hot pocket, que é um sanduíche pronto para o consumo que está ali. Então, ele sozinho já é a minha porção. Então, eu coloco lá uma unidade desse alimento que está ali dentro. Certo? Agora, para aqueles produtos que têm muitas unidades diferentes dentro da embalagem e o consumo desses produtos não são feitos de forma juntas, é necessário fazer a declaração de cada porção. Ou seja, uma caixa de bombom sortido. Tem bombons de diversos tipos, tamanhos, pesos, recheios. Então, eu preciso que a porção seja declarada para cada tipo de alimento que está contido dentro daquela embalagem, certo? E produtos com muitas unidades diferentes dentro da embalagem e o consumo são feitos juntos, tá? Aqui tá um não aqui, ó, mas esse não aqui tá errado, que na verdade é que são feitos juntos, tá? Deve ser declarado a soma das porções. Então, por exemplo, o iogurte com granola, não sei se vocês já conhecem, claro que conhecem, né? É um iogurtezinho e do lado tem uma granolinha onde você vira ele para consumir os dois juntos. Então, você pode declarar a porção como a junção desses dois alimentos, correto? Deixa eu ver se falta alguma coisa, não. Agora, a declaração de medidas caseiras. Se for necessário declarar essa medida caseira por meio de utensílios, por exemplo, uma xícara, né, uma colher de sopa, 200 ml, alguma coisa assim, no anexo 7 da IN 75, ele traz essas referências para facilitar essa utilização e essa declaração da medida caseira, tá? Então, trouxe um recorte aqui
da IN 75, do anexo 7, onde ele me fala, onde ele me corresponde o que quer dizer uma xícara de chá. Né? Uma xícara de chá, um copo, uma colher de sopa. Então, essas aqui podem ser as referências quando eu precisar declarar alguma medida caseira em que eu preciso utilizar um utensílio, um copo, né? Um copo 200 ml, a pessoa vai saber que é 200 ml. Uma xícara de chá, 200 ml, e por aí vai, certinho? Então, a declaração da medida caseira é livre, mas você tem referências aqui na própria EN 75 para facilitar a sua vida e para você também não ficar muito perdido, certo? Agora, a declaração da nossa tabela nutricional como um todo. Então, para produtos com unidades iguais dentro da embalagem e com as mesmas informações nutricionais, eu posso declarar apenas uma tabela, não preciso declarar várias tabelas iguais. Por exemplo, uma caixa de bis. Caixa de bis, todos os bis são iguais e eles têm as mesmas funções nutricionais, então eu vou declarar apenas uma tabela. Tá? Para produtos que têm diferentes unidades dentro da embalagem e o consumo desses produtos não são feitos de forma juntas, aí eu preciso fazer declaração de cada unidade na minha embalagem múltipla. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa de bombom, eu preciso colocar nessa caixa de bombom todas as minhas informações de tabela nutricional de todos os produtos que existem ali dentro, ok? Agora, a tabela, ela precisa ser bem localizada, ela não pode estar escondida entre áreas encobertas, tipo assim, entre dobras de embalagem, não pode estar escondida por ali. Ela tem que estar localizada no mesmo painel que eu declaro a minha lista de ingredientes, né? Hoje não tem essa exigência. E aquelas embalagens que forem menores, né, que tiver a área ali de impressão menor que 100 centímetros quadrados, aí eu posso colocar a minha tabela e a minha lista de ingredientes em lugares, assim, que a gente pode dizer, escondidos, mas que não sejam de difícil acesso para o consumidor, que não impeça o consumidor de consultar ou de ver ali, ok? Então, vamos aqui para os nossos modelos de tabela. O modelo vertical, que é o que a gente já viu aqui no início, né? Que é esse modelo aqui, a gente já viu esse modelo, certo? Nosso modelo vertical. Vamos aqui seguir. A gente tem também nosso modelo horizontal, que ele é bem parecido com o modelo vertical. Ele tem apenas uma quebra aqui, ó, né, da informação nutricional. Ela não fica mais em cima da tabela, ela fica na lateral da tabela. Então, tem essa diferençazinha. O nosso modelo vertical quebrado, que ele é muito utilizado para aquelas embalagens que são menores, né, mais retangulares, né? Então, você podem perceber aí que há uma quebra aqui, ó, há duas colunas, onde eu informo os meus nutrientes e vitaminas e minerais, mas as informações são as mesmas, tá? Não muda as informações. Embalagens horizontal quebrado, que tem a mesma funcionalidade também da embalagem do modelo vertical quebrado. Então, a diferença é que a informação nutricional e porções, ela fica também em uma coluna na lateral. As nossas embalagens múltiplas, isso aqui, pessoal, é muito importante, porque ele pode ser usado para aquelas embalagens onde eu contenho vários produtos diferentes dentro da embalagem e eu preciso fazer declaração da tabela nutricional de cada produto. Então, eu posso colocar uma coluna contemplando as minhas informações obrigatórias e ir montando as colunas de acordo com o produto. Ah, tipo assim, bombom A, bombom B, bombom C. Então, eu posso colocar essas informações de uma forma agrupada, o que facilita e também o que pode, né, economizar um pouco de espaço aí. E, não menos importante, nosso modelo linear de tabela nutricional. Esse modelo linear, ele deverá ser usado única e exclusivamente para aqueles produtos em que nenhuma outra dessas tabelas conseguem ser utilizados. Produto muito pequeno, embalagem muito pequena. Então, depois de todas as tentativas de compactação, redução de tamanho de letra, redução de diminuição de nome, né? Que a RDC ela já contempla isso. Após eu tentar todas essas formas, se eu não conseguir, aí eu vou utilizar esse modelo linear de tabela de informação nutricional. Ok? Então, determinação dos valores nutricionais. Eu gosto muito de falar isso porque existem vários métodos, né? Então, a gente tem que ver qual método é mais adequado para a gente, qual método fica mais adequado para a empresa que a gente trabalha também.
O método mais confiável que eu vejo é o de análise laboratorial. Então, você pega ali a sua amostra, manda para o laboratório, ele vai fazer análise, cromatografia e por aí vai, várias outras técnicas, para conseguir determinar ali quais são os ingredientes, quais são os nutrientes presentes. E geralmente esses laboratórios já te mandam a tabela montada de acordo com a legislação que estiver em vigor, tá? Outro método é o cálculo indireto feito a partir daquelas quantidades dos ingredientes que a gente usa nos produtos, né? Que é fornecido pelos fornecedores. Então, você faz um cálculo teórico ali, e consegue fazer a montagem da nossa tabela nutricional. Inclusive, eu dei uma aula super legal sobre isso. Vou tentar disponibilizar ela aqui no canal para vocês. Outra forma também é o cálculo indireto, feito a partir dos constituintes de alimentos, né, por base na tabela de composição desses alimentos, ou então de outras fontes de alimentos. E quais são essas outras fontes de alimentos? Né? Vou até colocar aqui para vocês. São a tabela TACO, que é bem conhecida. A gente tem a TBCA, inclusive lá na página, lá no canal, na página do Instagram, tem um vídeo super didático sobre como consultar a tabela TBCA, sobre como você pesquisar ali os produtos, os alimentos que você quer saber, as informações nutricionais para contemplar a sua tabela de informação nutricional. A gente também tem a tabela do IBGE, a gente pode consultar as fichas técnicas dos nossos fornecedores, onde eles vão nos disponibilizar as tabelas nutricionais ali, daqueles ingredientes. Com base nisso, a gente vai montar uma estrutura para poder extrair essas informações e montar a nossa tabela nutricional, ok? Então, vamos seguir aqui, tá? E o cálculo valor teórico, o cálculo de energia, né, o valor energético do nosso produto, ele precisa ser feito com base nos fatores de conversão que estão presentes no anexo 22 da IN 75. Ou seja, eu não posso pegar os meus valores energéticos que estão nessas tabelas ou nessas fontes de dados e somar todos os valores energéticos para poder montar o valor energético do meu produto. Não, eu vou pegar carboidrato, proteína, gordura e os fatores de conversão para esses nutrientes e fazer o cálculo do meu valor energético. Então, aqui ó, tem uma tabela onde eu peguei e extraí da própria IN75, onde ele mostra para a gente aqui ó, quais são os fatores de conversão, ou seja, né, eu vou pegar ali a quantidade de carboidrato que eu tenho, vou pegar a quantidade de carboidrato que eu tenho, por exemplo, e vou multiplicar por 4. Eu tenho 100 gramas de carboidrato, 100 gramas vezes 4. Vou pegar a quantidade de proteína que eu tenho 50 gramas de proteína, 50 gramas vezes 4. E vou fazendo isso, multiplicando tudo, e depois eu vou somar esses valores para determinar o meu percentual, o meu valor energético do meu produto, que hoje vai ser declarado por quilocaloria, desculpa, a louca. Certinho? Deixa eu apagar esse aqui, esse quadradinho